pessoal? Sejam bem-vindos à continuidade da nossa aula 1.1. Então, nós vamos observar que esse conteúdo de poliedros, nós vamos resolver alguns exemplos que são importantes para que nós possamos, então, fixar o conteúdo trabalhado. Aqui nesse exemplo, ele diz que um poliedro convexo tem 3 faces pentagonais. Ora, se tem 3 faces pentagonais, então observe que você já vai multiplicar por 5 para saber o número de lados. Então, se tem 3 faces, multiplica por 5, porque são faces pentagonais. E algumas faces triangulares, ou seja, se são faces triangulares, então eu vou multiplicar uma variável aleatória, que eu vou chamar de x, vezes 3. Então, aqui nós já temos 3x mais 15, porque 3 vezes 5 vai dar 15. É claro que aqui nós temos uma incógnita aí no nosso problema. Mas ele diz o seguinte: qual o número de faces desse poliedro, sabendo que o número de arestas é o quádruplo do número de faces triangulares? Então, qual é o número? Então, ele dá algumas alternativas. Então, nós temos aqui a estrutura do nosso problema dividido da seguinte maneira. Primeiro, nós temos que achar o número de arestas. Embora no meio do caminho nós temos aqui uma variável, não tem problema. Vamos ver o que nós temos, como extrair do enunciado do problema os dados que esse problema está apresentando. Ele disse que você tem x faces triangulares, então você vai pegar 3 vezes esse x. Então, vai dar 3x lados. Por outro lado, você tem 3 faces pentagonais, então você vai multiplicar por 5, conforme eu já havia dito aqui quando nós lemos o nosso enunciado. Então, você tem 3x mais 15 lados. Tudo bem, pessoal? Só que para que eu possa identificar o número de arestas, eu tenho que pegar o número de lados e dividir por 2. Com isso, eu obtenho o número de arestas. É claro que aqui eu tenho uma incógnita, não tem problema, porque no enunciado, ele diz que o número de arestas é o quádruplo do número de faces triangulares, pessoal. Então, se o número de arestas é o quádruplo do número de faces, então vai ser a aresta igual a 4x. Mas na equação anterior, o A é exatamente 3x mais 15 sobre 2, então eu vou igualar, uma vez que o número de arestas é o quádruplo do número de faces triangulares, pessoal. Então, eu faço essa igualdade e eu tenho aqui uma equação do primeiro grau na variável x. Multiplicando o meio pelos extremos, eu obtenho essa equação que, isolando o valor de x, será igual a 3. Então, pessoal, está definido, porque você definiu o número de faces triangulares. Então, você tem no poliedro 3 faces triangulares e 3 faces pentagonais. Portanto, o número total de faces será 6. Então, a nossa alternativa na nossa questão será a letra D. Ok, pessoal? Então, é muito importante nós observarmos no enunciado os dados do problema e já considerar o que é possível ser feito para que nós possamos, então, organizar e estruturar de acordo com o que nós já vimos em alguns exemplos com relação às fórmulas que nós estamos utilizando. Observe que toda vez que você quiser achar o número de arestas, por exemplo, você pega o total de lados e divide por 2. Então, isso é um dado extremamente importante. Então, vamos observar agora esse exemplo, pessoal. Vejam aí, ele diz que o número de faces de um poliedro convexo e fechado tem 5 ângulos tetraédricos e 6 ângulos triédricos. Então, fique esperto que quando ele fala 5 ângulos tetraédricos, tetra é 4. Então, você vai pegar, para achar o número de arestas, você vai multiplicar por 4, porque são ângulos tetraédricos. E agora, você tem 6 ângulos triédricos, ou seja, tri é 3. Então, você vai pegar o número de ângulos triédricos e multiplicar por 3, para achar o número de arestas. Uma vez identificado o número de arestas, então você vai somar, porque elas estão agora, pelo fato de estarem contadas 2 vezes, você vai pegar e dividir por 2 para achar o número de arestas. Identificada o número de arestas, você tem a possibilidade que o número de vértices que ele lhe deu são o quê? 5 mais 6, que vai dar 11. Ou seja, identificada a quantidade de arestas e também o número de vértices pela relação de Euler,
V mais F igual a mais 2, eu vou substituir o número de arestas e vou substituir o número de vértices. E é claro que ele quer que eu determine o número de faces desse poliedro pela relação de Euler. Substituindo, resolvendo aqui de forma analítica, identificando, isolando o valor de F, eu vou encontrar 10. Ou seja, o número de faces desse poliedro, que é convexo e fechado, que tem 5 ângulos tetraédricos e 6 ângulos triédricos, é exatamente um poliedro que tem 10 faces. Ok, pessoal? Então, bem interessante esse exercício para que nós possamos, então, identificar o número de faces de um poliedro convexo e fechado. Então, pessoal, continuando aqui a nossa aula 1.1, com relação à resolução de exercícios, nós vamos observar esse exemplo e nele nós precisamos extrair os dados importantes que ele apresenta, porque essa conexão dos dados com relação às fórmulas que nós vimos na nossa teoria é extremamente importante, essa relação que estreita aí um processo analítico resolutivo muito mais simples, objetivo e rápido. Ok, pessoal? Então, o exercício diz o seguinte: um poliedro apresenta faces triangulares e quadrangulares. Observe que aqui ele não disse a quantidade. E mais, nós temos aqui, em relação às faces triangulares e quadrangulares, faces distintas entre si. Então, se aqui eu tenho x faces triangulares, aqui eu tenho y faces quadrangulares. Então, primeiro ponto importante. Então, ele diz, a soma dos ângulos das faces é igual a 2.160 graus. Pessoal, se ele lhe deu a soma dos ângulos das faces, então lembre daquela relação que diz que S é igual a V menos 2 vezes 360 graus. Já tem que fazer essa conexão. Vamos ver aqui o que ele quer. Determine o número de faces, ou seja, ele quer o F de cada espécie desse poliedro, sabendo que ele tem 15 arestas. Então, pessoal, observem aí, eu tenho x faces triangulares, eu tenho y faces quadrangulares. É claro que o x eu vou multiplicar por 3 em virtude da característica das faces, e aqui eu vou multiplicar por 4 em virtude do tipo das faces. Então, eu vou ter 3x lado mais 4y lados. Então, quando eu somar, eu vou dividir por 2 para que eu identifique o número de arestas. É claro que aqui eu não vou ter um valor definido em virtude dessas incógnitas, não tem problema. O certo é que o exercício diz a quantidade total dessas arestas, que é 15. Então, como a quantidade total de arestas já é 15, eu posso fazer uma igualdade e aqui eu identifico a minha primeira equação do meu sistema, que vai ser formado a partir do uso da relação da soma dos ângulos das faces, que ele diz que é igual a 2.160 graus. Então, quando eu igualar, eu identifico a quantidade de vértices. Por que é importante eu identificar a quantidade de vértices, pessoal? Porque observe que ele já lhe deu a quantidade total de faces, pessoal. Qual é? A face que eu tenho aqui é o quê? X e Y. Então, eu vou pegar a quantidade de faces x, somar com a quantidade de faces y, que é a quantidade total. Eu vou somar com a quantidade de vértices que eu acabei de achar nesta equação anterior. E aqui na minha relação de Euler, eu substituo os dados que eu tenho. O número de arestas ele já havia dado, que é 15. Então, eu vou ter x mais y, que é igual a 9, procedendo de uma maneira aqui resolutiva a essa equação. Então, quando eu unir as duas equações, eu tenho um sistema de equação com duas variáveis. Esse sistema, com certeza, é possível determinado. E aqui eu identifico, então, o x e o y ou pelo método da adição ou pelo método da substituição. Então, aqui vocês poderão estar procedendo essa questão analítica de maneira que fique mais conveniente a vocês. O certo é que eu identifico o x e o y. Então, o x deu 6 e o y deu 3. Com isso, eu identifico naturalmente a quantidade de faces que eu tenho. Então, se o x é 6, então eu tenho 6 faces triangulares. E se o y é 3, eu tenho 3 faces
quadrangulares, pessoal. Então, com isso, eu identifico o número total de faces de cada espécie desse poliedro. Ok, pessoal? Mas vejam bem, será que existe uma outra forma que nós podemos empregar a resolução a esse mesmo exemplo, de maneira que nós tenhamos aí uma possibilidade diferente de abordagem no processo resolutivo? Então, vamos ver. Então, pessoal, observem aqui o mesmo exercício que nós acabamos de fazer, só que agora considerando alguns aspectos diferentes em relação à questão da soma dos ângulos internos. É claro que essa primeira parte nós não precisamos falar novamente, porque vai ser exatamente análogo a que nós acabamos de ver. Porém, a fase distinta nessa questão analítica se refere à soma dos ângulos internos da face triangular. Por quê? Porque a soma dos ângulos internos é 180 graus. Já na face quadrangular é 360 graus. Então, pessoal, basta eu pegar a soma dos ângulos internos, que é 180, e multiplicar pela face triangular. E depois eu pego 360 graus e multiplico pela face quadrangular. Então, com isso, eu sei que esta equação vai ser igual a quanto? 2.160 graus. Por quê, pessoal? O exercício está dizendo que a soma dos ângulos das faces já é 2.160 graus. Então, quando eu igualar, eu observo que eu tenho um múltiplo comum aqui. Então, eu faço a redução, simplificando, dividindo tudo por 180 graus, eu encontro uma equação mais reduzida e junto as duas equações, conforme nós já havíamos visto na primeira parte. Então, quando eu juntar a primeira equação com a segunda, eu tenho novamente um sistema de duas variáveis, duas equações que é possível determinado, no qual eu identifico o valor de x, que deu 6, e o valor do y, que deu 3. E, portanto, eu vou ter 6 faces triangulares e 3 faces quadrangulares. Então, com isso, pessoal, eu observo que o mesmo exercício tem a possibilidade de nós procedermos aí uma forma diferente para a apresentação da resolução do problema. Ok, pessoal? Então, agora nós estamos aqui na nossa dinâmica local. Vamos lá, vocês terão aí um breve momento para resolver. É importante vocês compartilharem com o professor assistente a resolução. Vamos lá, todo mundo participando. E logo em seguida nós teremos então a nossa resolução. Esse é o enunciado da nossa DL, a qual vocês poderão tentar fazer e em seguida apresentaremos a resolução. Um poliedro é formado por faces quadrangulares. Pessoal, aqui ele não disse a quantidade de faces quadrangulares. Porém, aqui ele diz que são 4 faces triangulares. Ele fala que a soma dos ângulos de todas as faces é igual a 12 retos, então eu tenho a quantidade total dos ângulos. Porque 12 vezes 90 graus vai dar quanto? 1080. Então, é por isso que aqui nós pegamos o 12 e multiplicamos por 90. Então, com isso, eu tenho a soma dos ângulos internos, que dá 1080. Por outro lado, observe que no enunciado ele fala que são faces quadrangulares, né, pessoal? Então, quando eu tenho aí essa possibilidade, eu observo que as faces quadrangulares eu vou multiplicar, porque eu não tenho a quantidade, então eu vou ter o quê? X quantidade de faces quadrangulares, que será multiplicado por 360 graus. Já as faces triangulares, eu vou multiplicar por quanto? Por 180, porque a soma dos ângulos internos é 180 graus. Tudo bem, pessoal? E isto representa o quantitativo da soma dos ângulos de todas as faces, que são 12 retos, que vai dar 1080. Então, por isso eu faço essa igualdade. Nessa igualdade, eu observo que eu vou isolar o valor de x. E fazendo essas contas, eu observo que o x vai dar igual a 1. Uma vez identificado o valor de x, isso representa o quê, pessoal? Uma face quadrangular. Então, eu multiplico por 4. E assim eu tenho 4 lados. Depois eu observo que eu tenho, no meu exercício, 4 faces triangulares. Então, eu multiplico por 3, que vai dar 12 lados. Ora, se eu tenho a quantidade total de lados,
e eu sei que o número de arestas é essa quantidade de lado dividido por 2, então eu vou pegar 16 e vou dividir por 2, porque a quantidade total de lado deu 16. E, portanto, a quantidade de arestas será igual a 8. Então era isso, pessoal. Muito obrigada. Um abraço para vocês e até a nossa próxima videoaula.